Olá pessoal, eu me chamo Marcos Abner, sou advogado no escritório Barbosa Associados e hoje eu vim trazer uma super dica para vocês de horas extras, onde você vai aprender a identificar e entender qual que é a importância dela no resultado financeiro do seu processo. Então fica com a gente até o final desse vídeo. Para falar de horas extras, primeiramente é importante entender a diferença entre horário contratual e horário extracontratual. O horário contratual é o período no qual o trabalhador foi contratado para trabalhar, normalmente das 8 às 17. Já o horário extracontratual é todo e qualquer período, horário, minutos que ultrapasse o horário contratual. Então digamos que o Joãozinho da Silva, ele entra no trabalho às 8 e sai às 17, mas naquele dia, no dia de hoje, por exemplo, ele precisou sair 30 minutos mais tarde. Esses 30 minutos a mais, além do horário contratual, é chamado de horário extracontratual, que dá direito de receber o valor a título de horas extras. Sabendo disso, para você identificar quando você tem direito a receber as horas extras, basta você analisar então a sua jornada. Novamente, no nosso exemplo do Joãozinho, se ele tem que trabalhar das 8 às 17 horas, todo e qualquer horário que ultrapasse esse período vai dar direito às horas extras. E como que aconteceria isso? Por exemplo, o que a gente chama de minutos residuais. O que seriam os minutos residuais? Suponhamos que a empresa do Joãozinho fala assim: Joãozinho, você não pode vir trabalhar uniformizado e nem ir embora uniformizado. Você tem que trocar o seu uniforme na nossa empresa. O que isso quer dizer? A empresa está obrigando, determinando que o Joãozinho troque de uniforme apenas e tão somente dentro das suas dependências. Essa obrigatoriedade tem que ser computada dentro dos cartões de ponto, no registro da jornada. Então, digamos que o Joãozinho ele gaste, por exemplo, 15, 20 minutos para trocar o uniforme, se deslocar até o vestiário, colocar um EPI, um capacete, um óculos, enfim. Ao todo ele vai consumir 20 minutos na entrada para ele poder colocar o uniforme e ao final da jornada, para ele poder ir embora, novamente ele vai precisar fazer a troca de uniforme. E esse período, obrigatoriamente, ele deveria constar nos cartões de pontos para registrar a jornada efetiva do Joãozinho. O que é mais comum acontecer é que as empresas não permitem que o trabalhador registre a jornada efetivamente realizada. No caso do Joãozinho, ele deveria então registrar a jornada dele das 8 horas e no momento que ele registra o ponto, ele trocaria o uniforme. E na hora de ir embora, primeiro ele troca o uniforme e depois vai embora. A prática é que o Joãozinho teria que chegar mais cedo para 8 horas da manhã ele já estar pronto, uniformizado e paramentado para iniciar a jornada. E esse chegar mais cedo, se nós estamos falando que o Joãozinho demorava 20 minutos para trocar o uniforme, ele teria que chegar às 7h40 da manhã. E na hora de ir embora, ele teria que ir embora também 20 minutinhos mais tarde. Então, no nosso exemplo, em verdade, o Joãozinho estaria indo embora às 17h20 e não às 17 horas. Se porventura a empresa determina que o trabalhador troque de uniforme na empresa, todavia não permite que ele faça o registro, ela então está violando a consolidação das leis trabalhistas. Está gostando do conteúdo até aqui? Então aproveita, curta, compartilha com seus amigos, já ativa o sininho e não vai embora não, que já tem muita informação boa para você. Bom, agora que vocês já conseguiram identificar e compreender o que são os minutos residuais, vamos passar para os próximos tópicos, onde também dá direito às horas extras. E que seriam eles os intervalos. Existem dois tipos de intervalos, que é o intervalo intrajornada e o intervalo interjornada. E eu vou explicar para você cada um desses. O intervalo intrajornada nada mais é do que o seu horário de almoço. Aquele, normalmente, 60 minutos que o trabalhador que utilize uma jornada de 8 horas no dia, por exemplo, em regra tem direito a 1 hora de almoço. Essa 1 hora de almoço tem que ser usufruída integralmente pelo trabalhador. Todo e qualquer minutinho que ele faça de almoço tem que ser efetivamente usufruído integralmente por ele. Nesse caso, trazendo o nosso exemplo do Joãozinho, digamos que ele queira sair da empresa para pagar uma conta na lotérica, comer num restaurante. Só que o Joãozinho não pode sair da empresa uniformizado, ele tem que trocar o uniforme. Então, para ele poder sair da empresa, no horário de almoço dele, ele teria que primeiro trocar o uniforme para poder sair do intervalo. E quando ele retornar, ele também teria que trocar o uniforme. Todavia,
Digamos que a empresa do Joãozinho fala assim: olha, Joãozinho, você até pode sair, desde que você troque o seu uniforme. Só que o tempo que você utiliza para trocar o uniforme vai ser descontado do seu intervalo. Automaticamente, se o Joãozinho gasta 20 minutos para tirar o uniforme, tirar os equipamentos de segurança, enfim, e depois ele gasta o mesmo período na hora dele voltar do intervalo, o Joãozinho já não tem mais a 1 hora ou 60 minutos de almoço. Em verdade, o Joãozinho vai acabar tendo só 20 minutos, porque desconta 20 minutos na entrada, 20 minutos na saída, sobra para o Joãozinho 20 minutos. Então, se a empresa adota como prática a troca obrigatória do uniforme, para não prejudicar o trabalhador, quando ele for usufruir do seu intervalo de refeição, deve estar computado dentro daquele período a troca de uniforme, sem suprimir, ou seja, sem reduzir, sem descontar nada no intervalo dele. Caso isso aconteça e desconte do Joãozinho, novamente a empresa vai estar prejudicando o trabalhador e violando as configurações das leis trabalhistas. O intervalo interjornada, por sua vez, é o período de intervalo entre uma jornada e outra. No caso do Joãozinho, como nós já falamos aqui, suponhamos que ele trabalha então das 8 às 17. Ele tem que ter um intervalo mínimo entre uma jornada e outra de 11 horas. E que intervalo seria esse? Entre uma jornada, se ele trabalhou hoje até as 5, ele vai retornar amanhã às 8. Esse tempo, esse intervalo entre uma jornada e outra é chamado de intervalo interjornada. E aqui, o ponto que eu destaco para vocês é que esse intervalo entre uma jornada e outra não pode ser inferior, ou seja, não pode ser menor do que 11 horas. Bom, digamos então que o Joãozinho, neste dia de hoje, ele não sai às 17 horas. O chefe do Joãozinho chega assim e fala para ele: ô Joãozinho, tem que entregar aquele relatório, cara, preciso que você fique até mais tarde. E aqui vale uma observação que é direito da empresa requerer que o trabalhador ele fique até 2 horas a mais. Então, atenção trabalhador, atenção empresa. Se a empresa solicitar para você, trabalhador, que você trabalhe até 2 horas a mais do que o seu horário contratual, é direito dela e não vai estar violando a consolidação das leis trabalhistas. O que a empresa não pode é deixar de remunerar essas horas com um adicional de 50% da hora comum que é devido ao trabalhador. Todavia, acontece também de ultrapassar muitas das vezes essas 2 horas. As 2 horas é o que a legislação permite, né? Mas a verdade também é que acontece a pessoa não trabalhar só 2 horas, trabalhar 2, 3, 4 horas a mais. O ponto que eu chamo a atenção de vocês aqui é que o tempo que for superior a essas 2 horas extras a mais deve ser remunerados com um adicional de 100% e não um adicional de 50%. Por quê? Essas horas que ultrapassou o limite total previsto pela legislação, ela é, na verdade, uma hora que ela é penalizada. Então, a empresa ela tem que suportar um adicional maior. Então, o adicional aqui é de 100% sobre a hora comum. Tá gostando das dicas até aqui? Isso acontece com você? Então, guarda na memória que ainda tem muita coisa pra gente conversar. Bom, então agora a gente vai somar as horas extras que o Joãozinho fez no dia e lembrando que entre uma jornada e outra, ou seja, entre ele sair hoje e voltar a trabalhar amanhã, ele tem que ter no mínimo aí 11 horas de descanso. Vamos tratar o intervalo interjornada, chamando ele de horário de descanso. Lembrando que o Joãozinho entrou 20 minutos mais cedo para poder trocar o uniforme, colocar equipamento de segurança, de proteção, enfim. Depois ele vai sair para o almoço dele, ele precisa novamente tirar o uniforme, porque a empresa não deixa ele transitar fora dela uniformizado. Aí ele tirou mais 20 minutos do almoço dele, ele volta do almoço, ele precisa colocar o uniforme e o equipamento de proteção, mais 20 minutos. Aí chegou às 17 horas, o Joãozinho todo contente achando que ia embora. Vem o chefe do Joãozinho e fala: Joãozinho, eu preciso que você faça 2 horas a mais. Precisa entregar aquele relatório, não vai ter jeito, vai ter que ficar até mais tarde. Hoje, lembrando que a empresa pode exigir do trabalhador que ele fique até 2 horas a mais, sem estar ferindo a legislação trabalhista. Aí o Joãozinho vai, fica as 2 horas a mais, só que ele não consegue terminar a entrega dos relatórios dentro dessas 2 horas e ele precisa de mais 2 horas. E essas 2 horas excedentes às horas extras que o Joãozinho fez,
elas devem ser pagas com um adicional de 100%, porque ela tem um caráter de penalidade. E depois, na hora que o Joãozinho efetivamente vai embora, ele tem que novamente tirar o uniforme dele. Então, 20 minutos na entrada, 20 minutos na saída do intervalo, 20 minutos para voltar do intervalo, mais 4 horas que ele fez depois da jornada e depois os outros 20 minutinhos que ele utilizou para ir embora trocando uniforme e tal. Somando tudo, vai dar 5 horas e 20 minutos que o Joãozinho fez de horas extras a mais. E sabendo que entre as 17 horas da tarde que o Joãozinho efetivamente deveria ir embora e as 8 horas da manhã do dia seguinte, o intervalo de descanso entre uma jornada e outra, nesses termos, seria de 15 horas. Só que dessas 15 horas a gente vai ter que fazer o quê? Abater aquelas 5 horas e 20 que o Joãozinho fez a mais naquele dia de trabalho. Então, se de 15 horas a gente tirar 5 horas e 20 minutos, nós estamos falando que o intervalo de descanso do Joãozinho foi de 9 horas e 40 minutos. Logo, consequentemente, a empresa vai ter que pagar, como a título de hora extra, esse período de descanso que foi menor do que 11 horas para o Joãozinho. Como toda boa regra tem as suas exceções, tudo isso que eu falei para vocês somente se aplica caso não haja um acordo de compensação ou prorrogação de horas, porque se caso houver um desses dois, muda totalmente a história, mas isso é algo para você conferir com a gente no nosso próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Se você tiver alguma dúvida ou acha que está tendo algum direito violado, já deixa nos nossos comentários e não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos.